O show vai. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago, sei que vai continuar para que contigo eu fosse nessa comunhão. Nós vamos estar juntos no céu adorando a Senhor. Vendo o Senhor face a face. Ele será o nosso sol. Ele será rei. Nós estaremos com Ele adorando 24 horas. Oh
nossa orquestra, meus irmãos, aquecendo o nosso coração nesta noite, para ouvirmos a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Amém? Vamos ouvir a nossa orquestra.
irmãos. Glória a Deus, meus irmãos, pela vida desses irmãos que têm se dedicado, né, a louvar e enaltecer o nome do Senhor nosso Deus com esses instrumentos lindos. Parabéns a vocês. Lembrando os irmãos que está sempre aberta a inscrição para vocês, se você quiser aprender alguns desses instrumentos. Nós precisamos de gente para aprender violino. Vocês perceberam que violino ali só tem 3, né? 4, né? 4. São 4. Então precisa de mais gente, né, André? Para aprender violino aí, ó. Então, se você deseja, procure o nosso maestro Davi. Bom, nós temos o preço bastante irrisório, né? A mensalidade. Algumas aulas são ministradas aqui, outras são lá na FEUC, o nosso maestro Davi. Então, uma oportunidade de você aprender ali vários instrumentos de sopro, né? De corda, enfim, nós queremos abrir oportunidade para você estar também aprendendo aí. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de João, amém? E vamos compartilhar aquilo que Deus tem para nós hoje na sua palavra. Nós temos certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações. É um texto bastante conhecido, que fala do encontro de Jesus com Natanael. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Nós vamos ler até o versículo 50. Até o final deste capítulo 1, que narra o encontro de Jesus com Natanael, primeiramente com Filipe, depois ele aborda Natanael, e meus irmãos, é um dos encontros mais maravilhosos da Bíblia, amém? Então vamos ler João capítulo 1, versículo 43. Filipe e Natanael. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia. E encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, porventura, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Aleluia. Quando estava debaixo da figueira, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque esse tem sido o meio pelo qual tu tens nos falado nesses dias. Embora nos fala também através da tua igreja, através do Espírito Santo, mas tem usado especialmente a tua palavra para nos falar. Fala conosco ainda nos momentos finais desta reunião, pois nós desejamos ouvir a tua voz e saiamos daqui abençoados, impactados, transformados pela ação desta palavra, Senhor, ao encontro das nossas necessidades e possa satisfazê-las, especialmente aquelas necessidades da alma. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu gostei do amém aí de uma criança ali atrás. Amém, amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, como você já deve ter percebido, é um evangelho diferente dos demais, né? João
Ele escreve uma comunidade diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. E a característica principal de João era ressaltar os detalhes do dia a dia de algumas pessoas, coisa que os outros evangelistas não fizeram, mas João se dedicou a ressaltar alguns detalhes, contar a história da vida dessas pessoas simples, pessoas da comunidade. Entre elas, por exemplo, a gente poderia destacar a mulher samaritana, a forma com que Jesus aborda aquela mulher, a forma como Jesus procura, meus irmãos, entrar na vida daquela mulher, transmitir a mensagem do Evangelho, falar acerca do amor de Deus. A gente encontra também Nicodemos, que só João narra, embora sendo um homem da elite, do sinédrio, da liderança dos judeus. Nicodemos também teve um desejo, meus irmãos, almejou ter um encontro com Jesus. Embora ele reservou uma hora especial, foi à noite que ia com Jesus Cristo. E nós vemos outras pessoas, como a viúva de Naim, uma região quase que não era conhecida. A cidade de Naim era uma cidade muito pequena, quase que insignificante, a exemplo de Nazaré, como aqui nós vemos no texto, segundo a declaração de Natanael. Naim também era uma cidade muito pequena, uma espécie de aldeia. E João, meus irmãos, se preocupa em narrar o encontro de Jesus com a viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu único filho. Então nós percebemos a preocupação de João, como evangelista, como escritor, em narrar detalhes desses encontros, a preocupação que Jesus tinha. Por exemplo, no capítulo 15 de João, Jesus se declara a videira verdadeira. Olha que coisa maravilhosa, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Falando da intimidade dele com os crentes, com os seus discípulos, e representando os discípulos, aqui os crentes que haveriam de se converter, os discípulos que viriam depois. Então João fala dessa intimidade, fala da necessidade de unidade. Jesus destaca aqui no Evangelho de João, e João faz questão de registrar esta unidade da liderança, dos discípulos, como é importante que eles estivessem unidos, porque Jesus ele já estava cumprindo o seu ministério, ele haveria de entregar a sua vida, de cumprir as Escrituras e morrer pela humanidade. E então ele faz lembrar aos discípulos, meus irmãos, a importância da unidade, porque era a unidade que haveria de fazer com que aquela igreja ela pudesse se estabelecer de verdade, especialmente no momento, numa época de perseguição, de oposição. Então a gente vê João registrando esses detalhes, na casa do meu pai há muitas moradas, capítulo 14. Se não fosse assim, eu não teria dito: irei, e mandarei um Consolador. Jesus fala também de morada: eu e o Pai viremos e faremos morada naqueles que o aceitam como Senhor, como Salvador. Então nós vemos muito acerca da unidade, acerca da intimidade. João ressalta esses detalhes no seu Evangelho, até por causa, meus irmãos, da comunidade para a qual ele estava escrevendo, que era uma comunidade que não acreditava na divindade de Jesus, não acreditava em Jesus como Deus. E esse texto nos lembra, meus irmãos, o encontro que Jesus teve com este homem, israelita de nascença, Natanael. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E neste encontro nós vemos alguns detalhes importantes. Logo no início do texto, quando Jesus chama Filipe, o texto diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia.
A cidade de Nazaré, a exemplo também da cidade de Belém, onde Jesus nasceu, ficavam na Galiléia, ao norte da Palestina, né? Acima da cidade, da região da Samaria, da Judéia, Samaria, mais acima, e mais acima tinha a região da Galiléia. E a região da Galiléia era uma região que foi marcada, meus irmãos, basicamente por muitos milagres de Jesus. Foi em Cafarnaum, por exemplo, que ficava naquela região da Galiléia, onde, segundo alguns historiadores, Jesus operou o maior número de milagres. O maior número de milagres foi em Cafarnaum. Não foi na Judéia, nem muito menos em Jerusalém, mas foi na Galiléia. Então não se esperava que a Galiléia fosse tão receptiva à mensagem de Jesus Cristo, né? A ação do Espírito Santo e ao poder de milagres, de operação de milagres do Senhor Jesus, que é aquilo que Deus haveria de fazer. Então o texto nos diz que ele se retirou para a Galiléia, e chegando na Galiléia ele encontrou Filipe. E aí, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, ele se dirige a Filipe e ele faz apenas uma declaração: segue-me. Ele não apresentou muita coisa, ele não precisou dizer muita coisa, né? Ele disse apenas: segue. Ele faz este convite muito pessoal, muito individual a Filipe, o convidando para segui-lo. E aí, meus irmãos, não falou mais nada. E Filipe, certamente, naquele mesmo instante, ele deixou tudo, ele tomou a decisão diante daquele convite irrecusável. Meus irmãos, ele não poderia abrir mão daquele momento. Há momentos da nossa vida, meus irmãos, me faz lembrar agora que a gente não pode abrir mão do convite de Deus. Há momentos que, quando Deus nos convida para estar com Ele, para vir para a sua casa, vocês já perceberam que às vezes Deus usa as pessoas para nos convidarem para vir estar na igreja? Eu, por exemplo, há mais de 30 anos atrás, eu fui convidado por um colega de escola para ir para a Igreja Batista de Vila Isabel. Eu morava próximo de Vila Isabel e foi lá que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, Igreja Boas Novas, Igreja Batista em Vila Isabel, e me converti ao Senhor e passei a servir, tive uma experiência com Jesus e foi algo maravilhoso na minha vida. Então, quando se trata do convite de Deus, a gente não tem que pensar duas vezes, a gente não tem que se dedicar a outra tarefa, não, nós não temos que nos envolver com outra atividade, nós temos que aceitar o convite imediato, aleluia, e temos que dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero te conhecer, eu quero estar aos teus pés, eu quero te adorar. Enfim, meus irmãos, o convite de Deus para nós é irrecusável. Porque pode acontecer dele não se repetir em outras oportunidades. Embora nós estamos tendo constantemente a oportunidade de ouvir o Evangelho, embora nós encontramos igrejas em vários lugares, especialmente no nosso país, né? Na cidade do Rio de Janeiro é comum a gente ver em cada esquina, provavelmente, em cada lugar, em cada bairro, uma igreja evangélica, e recebemos convite. É comum nós, às vezes, conversarmos com colegas de trabalho: eu estou indo na igreja tal, meu filho está frequentando a igreja tal, e a gente se alegra por aquilo, meus irmãos, porque nós temos a oportunidade de ouvir, de atender, de se render, de reconhecer este convite de Jesus Cristo, do Senhor Jesus para nós. Como fez Filipe, ele seguiu. Mas interessante que Filipe, ele não foi sozinho, não. Ele encontrou, o texto diz que ele encontrou Natanael. Ele era de Betsaida, cidade de André e Paulo, como diz o texto, e ao sair, ele encontrou Natanael. Olha, alguém que havia recebido um convite, né? E tinha certeza no seu coração
naquela decisão que ele estava tomando, como poderia ficar calado? Então o texto nos diz que ele, ao encontrar Natanael, ele também convida Natanael. E olha a forma que ele convida Natanael. Ele diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, Nazareno. Essa expressão Nazareno demonstra o fato de que Jesus, viveu em Nazaré, era alguém da região de Nazaré. Então, meus irmãos, o verbo aqui que ele usa, ele diz assim: achamos. Isso demonstra a certeza, a convicção. Ou seja, ele estava dizendo, Filipe estava dizendo para Natanael, em outras palavras: olha, nós achamos aquele que é a solução. Ele apenas não traz a solução, mas ele é a solução para as nossas vidas. É ele quem vai dar um novo rumo, é ele quem vai estabelecer um novo caminho, é ele quem vai firmar os nossos passos. Ele é o único capaz de preencher o vazio do nosso coração. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Messias que haveria de vir. Então ele cita aqui Moisés, ele cita a lei. A lei havia falado acerca de Jesus, meus irmãos, há milhares de anos atrás. A lei de Moisés já havia falado. Os primeiros profetas apontaram para Jesus. Se nós analisarmos cada livro da Bíblia, desde Gênesis até o cumprimento da vida de Jesus, a promessa e o início do seu ministério, nós vamos ver que cada livro da Bíblia apresenta Jesus de uma forma diferente. Malaquias diz que ele é o sol da justiça, que haveria de brilhar, porque o povo de Israel esperava por justiça. Outros dizem que ele é o caminho, outros falam que ele era a porta. Levítico diz que ele é o motivo do culto, ou seja, aquele a quem haveria de se prestar o culto e adorar. Enfim, nós vemos todos os livros, desde Gênesis, especialmente o Antigo Testamento, falando acerca desse Jesus que haveria de vir. E ele menciona também os profetas, porque os profetas do Antigo Testamento, desde Elias lá, no período patriarcal, Eliseu, no período de transição de governo, eles também anunciaram Jesus Cristo como aquele que haveria de vir e seria a solução para a humanidade, aquele que haveria de abrir o caminho da justiça, aquele que haveria de, como sacerdote, levar o homem, reaproximar o homem de Deus, apaziguar o seu coração e lhe trazer um novo sentido de vida. Então, além dos profetas lá da transição, também os profetas maiores, os profetas menores, anteriores, posteriores, os profetas antes do exílio, os profetas após o exílio, todos eles falaram acerca de Jesus Cristo. Meus irmãos, todos eles apontaram. A nossa mensagem, ela perde todo o sentido se nós não falarmos da glória de Jesus, se nós não falarmos do plano da salvação. Nós podemos falar de qualquer figura da Bíblia, qualquer figura nós podemos, meus irmãos, extrair exemplos de vida, mas não podemos jamais deixar de falar de Jesus, porque Ele é o centro dessa palavra, Ele é o centro da vida. Aliás, meus irmãos, muito mais do que isso, Ele é o autor da vida. Sem Ele não há vida, sem Ele não há paz. E foi exatamente acerca de Jesus que Filipe compartilhou com Natanael. Ele disse:
achamos Natanael, demonstrando aqui, meus irmãos, a certeza, a convicção de que aquele era de fato, e ele usa aqui várias expressões, Nazareno, filho de José. E aí então Natanael reage, e aqui demonstrando um certo preconceito, porque era comum, certamente, a cidade de Nazaré era uma cidade insignificante, ela não tinha importância econômica naquela época, ela não tinha nenhuma importância política no mundo daquela época, na região da Palestina especialmente, até com o Império Romano, ela não tinha nenhum significado tão importante. Por isso Natanael fez essa pergunta: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, nós temos essa tendência, nós temos às vezes esse tipo de questionamento: de tal lugar pode vir do Rio de Janeiro, um lugar, uma cidade que é marcada pela violência, enfim, por muitos problemas. Será que pode vir desta cidade alguma coisa boa? Ou poderíamos citar países que não tiveram nenhuma influência, meus irmãos, ao longo da história da humanidade. Será que desses países, desses continentes, dessas regiões poderia vir alguma coisa boa? Então nós temos essa atitude porque essa é a nossa visão que temos acerca deste mundo. E uma visão, infelizmente, com certo preconceito, porque às vezes nós julgamos antes de conhecer de fato aquela situação, aquele lugar, e o que de fato aquilo ali pode nos trazer de bom. Então Natanael estava nessa situação, Ele perguntou a Filipe: porventura pode vir alguma coisa boa? E aí Filipe, percebendo certamente, meus irmãos, esta atitude pejorativa de Natanael, essa atitude preconceituosa de Natanael, embora Jesus estava olhando por ele, estava cercando, porque o objetivo do Senhor é alcançar Natanael, meus irmãos. Ele não estava preocupado com o que Natanael pensava a respeito de Nazaré, ele não estava preocupado com o que Natanael pensava a seu próprio respeito, ou seja, a respeito de Jesus, mas ele queria alcançar Natanael. Então, quando Deus, meus irmãos, quer nos alcançar, quando Deus de fato deseja nos abençoar, nos alcançar, Ele não vai estar preocupado com a nossa condição, a posição que ocupamos, o que pensamos a respeito disso ou a respeito daquilo. É verdade que quando nós reconhecemos a soberania de Deus, como Ele reconheceu aqui, aí Deus pode atuar com mais facilidade nas nossas vidas. Mas Natanael, meus irmãos, ele demonstrou uma atitude de preconceito, e ele fez essa declaração. E aí qual foi a resposta de Filipe? Filipe não argumentou, Filipe não apresentou nenhuma proposta, enfim, não trouxe nenhum argumento, ele não trouxe nenhum discurso a Natanael, ele apenas disse a Natanael o seguinte: olha, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta de Filipe foi o seguinte: vem e vê. Ou seja, vem, Natanael, e vê com os teus próprios olhos. E você vai ter a descoberta, você vai perceber que esta pessoa, de fato, é o Filho de Deus. A maneira como ele fala, a maneira como ele trata, a maneira como ele orienta, como ele ensina, eu tenho a certeza de que ele é Jesus, o Filho de Deus, que deveria de vir. Meus irmãos, quando nós temos o encontro de Jesus para valer, de verdade, de coração, não há nada neste mundo que possa de fato trazer tudo ao nosso coração em relação a esta veracidade, o fato de que Jesus, Ele é o único, Ele é Senhor,
Quando nós temos o encontro com Jesus, nada neste mundo é capaz de nos persuadir ou tentar nos enganar de alguma forma que Ele não é Jesus Cristo. Porque Ele começa a trabalhar de forma diferente. Ele não faz conforme as religiões fazem. Ele não faz conforme as tradições fazem, conforme os sistemas talvez fazem deste mundo. Mas Ele começa a trabalhar no interior, no seu coração. Ele começa a trabalhar de dentro para fora. E aí o que acontece? Ele incute nos nossos corações, meus irmãos, esta certeza. E quando você tem a certeza no seu coração de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é Salvador, de que Ele é o suficiente para a sua vida, e você já teve essa experiência lá no seu interior, e você reconhece que é pecador, e alcança o seu perdão, e você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida pessoal, e aí você tem essa experiência, você percebe nitidamente que Ele é o Senhor Jesus e nada absolutamente pode mudar essa experiência na sua vida, nada. E Natanael, então, meus irmãos, diante dessa proposta de Filipe, que disse: vem me ver, Natanael, ou seja, vem ver com os teus olhos, vem você mesmo ver pessoalmente. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos estar mais juntinhos de Deus para descobrirmos quem é esse Deus maravilhoso, como Ele age, o quanto Ele é capaz de cuidar de nós, o quanto Ele é capaz de nos amparar. Amém? Sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes nós nem percebemos, nós estamos caminhando em meio a tantas lutas, as dificuldades nessa vida, a dramas e problemas, e alcançamos aqui uma solução, um escape ali, enfim, conseguimos alcançar uma vitória aqui, numa área específica da nossa vida, e não percebemos que Deus está trabalhando nos bastidores, para que a gente possa, meus irmãos, tomar posse daquela bênção, daquela verdade, daquela vitória, daquela experiência maravilhosa nas nossas vidas. Porque Deus, Ele também age dessa forma. Amém? Às vezes Ele não se revela diretamente a nós, mas Ele usa situações, Ele usa circunstâncias, Ele usa a sua igreja, Ele usa o Espírito Santo, Ele usa pessoas. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que há algum tempo atrás foram convidadas para estar na igreja, para conhecer o Evangelho. Olha, vamos lá na minha igreja, e hoje estão aqui porque outros convidaram, a exemplo de Filipe e Natanael. Quando Filipe convidou Natanael: vamos lá, Filipe, vamos lá, Natanael, ver quem é esse Jesus. Então nós estamos aqui porque um dia nós atentamos, meus irmãos, para esse convite. Mas se porventura alguém ainda aqui nesta noite que está conosco e não aceitou este convite, não deixe passar esta oportunidade, porque Deus está te convidando nesta noite. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Aquele que vem a mim, aleluia, diz o Senhor, jamais nos lançarei fora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, o mais Ele fará. Esse Jesus, meus irmãos, Ele tem se manifestado entre nós, Ele está vivo. Nós podemos, no dia a dia das nossas vidas, é exemplo de Natanael e de Filipe, nas coisas mais simples. A Bíblia diz que Jesus olhou e viu Natanael debaixo de uma figueira. Segundo a história diz que era comum na época das guerras as mães esconderem seus filhos, bebês, debaixo das figueiras.
Evidente que Jesus aqui, quando ele viu Natanael debaixo da figueira, provavelmente ele estava meditando no Antigo Testamento, lá na lei, né, na Torá, enfim, nas escrituras daquela época, que já existia nos pergaminhos. Natanael estava meditando, ou seja, fazendo a sua devocional com Deus, debaixo de uma figueira, porque era comum eles se reunirem naquele lugar, até como uma forma de proteção, porque as figueiras tinham as suas folhagens muito grandes, os seus galhos muito grandes, e acabava escondendo as pessoas ali, e as pessoas dedicavam aqueles momentos de sombra, né? Eu não digo de água fresca, né? Porque provavelmente não de água fresca, mas de sombra, desfrutando da comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Houve uma época, por exemplo, meus irmãos, na época da perseguição da igreja perseguida, nos primeiros séculos da igreja, da era cristã, em que os discípulos, eles não tinham mais a oportunidade de pregar nas sinagogas, de pregar nas casas. E aí o que eles fizeram? Paulo estrategicamente começou a buscar as margens dos rios, e se reuniam às margens dos rios, e ali eles oravam, ali eles pregavam. Exemplo do que Jesus fazia quando se reunia próximo às praias, né, às margens das praias, litoral. Enfim, os discípulos, depois da perseguição, eles foram descobrindo, porque aquele lugar era um lugar tranquilo, especial, onde eles podiam, meus irmãos, no silêncio, ouvir a voz de Deus. E Natanael estava ali debaixo daquela figueira, e Jesus o viu. Isso nos mostra que o nosso Deus, o Deus que servimos, Ele vê todas as coisas. Ele conhece os anseios do nosso coração. Ele, meus irmãos, transcende, na sua visão, Ele transcende o nosso corpo físico e vai no mais profundo da nossa alma. Ele conhece os nossos passos. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós almejamos. Ele conhece os nossos planos. Ele conhece os nossos ideais de vida. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece cada passo que nós damos. A Bíblia diz que cada fio do nosso cabelo não cai. Imagina, meus irmãos, sem que seja no controle da aprovação e da permissão de Deus. Um fio de cabelo da nossa cabeça é contado. Deus sabe. Imagina no mundo em que há hoje quase 8 bilhões, ou talvez já deve ter ultrapassado 8 bilhões de pessoas habitando neste mundo. Na China, por exemplo, há bilhões e milhões, em torno de 3 bilhões, é o país mais populoso do mundo, é a China. Imagina Deus olhar para esta multidão e perceber no meio desta multidão você, eu e outras pessoas, e centenas de outras pessoas que servem a Ele com sinceridade de coração, a exemplo de Natanael. Imagina Deus olhar, porque Deus está vendo no meio desta multidão, e Ele pode pensar, Ele pode destacar no meio desta multidão: este me serve, este me é fiel, este tem um compromisso de obediência comigo. Porque Deus conhece toda esta humanidade, a sua origem. Ele conhece pelo nome, Ele sabe o nome. Ele citou o nome de Natanael. Quando ele se aproximou de Natanael, olha o que o texto diz aí. Ele disse: aí está o verdadeiro israelita. Segundo, meus irmãos, a Bíblia, a primeira pessoa que foi considerada israelita, de fato, de nascença, era Jacó. E aí Jesus volta a usar esse mesmo termo que era usado para Jacó, Ele usa também para Natanael. E não apenas isso, Ele diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
ou seja, em quem não há corrupção, não há engano, segundo o original, diz no grego, uma pessoa em que não há engano, ou seja, uma pessoa que apesar dos seus preconceitos, né, apesar das suas ideias pré-concebidas acerca de pessoas, acerca de Deus, enfim, é uma pessoa verdadeira. Então Jesus falou a respeito de Natanael e o conhecia pelo seu nome, sabia das suas necessidades, dos seus anseios. Meus irmãos, é muito importante e é tão tranquilizador para nós sabermos que temos um Deus que nos conhece, que cuida do nosso futuro, que cuida do nosso amanhã. Imagina se nós fôssemos para casa agora e não sabemos o que vai se suceder amanhã, e nós temos a tranquilidade, temos a certeza de que amanhã, estando aqui ou estando na glória, nós estaremos com o Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos! Como faz diferença na vida de um ser humano isto! Como é importante na vida de um homem, de uma mulher, porque há muitas pessoas nesse mundo que não têm rumo, que já perderam a direção das suas vidas e não sabem para onde caminhar, não sabem por onde caminhar. E nós temos a certeza de um Deus que nos conhece, não apenas pelo nome, nos conhece nas nossas necessidades, conhece os nossos passos, sabe o que nós planejamos, o que desejamos, sabe o que vamos fazer amanhã, o que vamos fazer daqui a uma semana, o que vamos fazer daqui a um mês, o que pretendemos fazer daqui a um ano. Deus sabe. E portanto, a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Quando Deus fala isso, meus irmãos, lá no Salmo ele está dizendo: olha, coloca a tua vida nas minhas mãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aleluia. E era isso exatamente que Jesus queria demonstrar a Natanael. E aí, meus irmãos, o objetivo do Senhor aqui era mostrar a Natanael, principalmente, o que ele podia ser no futuro. Quando Deus, ele tem um encontro conosco, quando ele vem, faz uma obra nas nossas vidas, quando ele estabelece comunhão conosco, não é apenas nos transformar naquele momento, é fazer com que a gente veja lá na frente aquilo que podemos ser. Então, quando Jesus olhou para Natanael, ele não estava vendo apenas o fato daquele homem ser um homem verdadeiro, um homem temente a Deus naquele momento, não. Ele estava vendo muito mais lá na frente. Esse homem pode lá na frente fazer muita coisa. Ele pode ser um parceiro de Deus num grande projeto, numa grande obra. Quando Deus nos alcança, meus irmãos, ele já está vendo a possibilidade da gente amanhã trazer uma multidão para a igreja, trazer famílias. Quantas pessoas que nós temos contribuído de alguma forma para que elas estejam na igreja hoje. Isso é muito importante, porque Deus vê desta maneira. Deus vê o que a gente pode se tornar lá na frente, e não apenas agora, mas o que você pode ser lá na frente. Amém? A diferença que você pode fazer nesta sociedade, a influência que você pode exercer. O Paulo orientou Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, procura ser um exemplo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas procura ser o exemplo, né, na caridade, no amor, no espírito, na palavra, no vocabulário, na maneira de se expressar, nas atitudes. Procura ser o exemplo, porque ele sabia que amanhã, Paulo sabia disso, Timóteo se tornaria um grande pastor naquela região da Ásia. Então Deus sabe o que você pode se tornar, não apenas hoje, mas amanhã.
mas mais do que tudo isso, Ele quer estar ao seu lado e te amparar, te ajudar ao longo desta caminhada. Não caminhe sozinho, não. Você tem um Deus que quer estar ao teu lado 24 horas do dia, como diz o pastor Carlos Ribeiro aqui nessa manhã, 365 dias, mais 6 dias que ele falou, né? Mais 6 dias, 6 horas, perdão. Então este Deus que quer estar ao seu lado, Deus não se cansa de nós, meus irmãos. A gente que tem a tendência de se cansar, né? Mas Deus não se cansa. Então nós não temos que nos cansar, pelo contrário, temos que nos apegar mais a este Deus. Temos que estar na sua presença, servi-lo, né? Ter vida de igreja, ter vida de Deus, ter comunhão na igreja, viver para este Deus, porque Ele quer estar conosco todos os dias, assim como Ele revelou nesse encontro com Natanael. Aleluia! Você quer ver? Vem e vê, porque Ele está aqui. Amém? E Ele deseja te abençoar. Vamos nos colocar de pé, meu Deus. Se você desejar, saia do seu lugar. Se você quer o amparo, se você quer a companhia desse Jesus, assim como Natanael desejou. A Bíblia diz que no mesmo instante, quando recebeu o convite de Filipe, Natanael, apesar daquela atitude, ele foi ter com Jesus. E aí Jesus fez aquela declaração maravilhosa acerca dele. Eis aí o verdadeiro israelita. Jesus está dizendo para você também nesta noite: eis aí o verdadeiro servo. Aleluia! Com quem eu posso contar naquilo que eu quero fazer. Deus quer te usar, Deus quer abençoar a tua vida. E quem sabe você tem se sentido tão só, tão solitário, está caminhando sozinho. Por que isto? Jesus quer caminhar com você. Vem aqui, nós queremos orar juntos, nós vamos orar juntos. E vamos clamar ao Senhor nesta noite, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, e você possa sentir segurança no seu caminhar, você possa se sentir seguro no seu dia a dia, e você possa confiar plenamente neste Deus, este mesmo Jesus que teve um encontro com Natanael, que chamou Filipe: segue-me, Filipe. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, está aqui nesta noite e está te convidando. Amém? Nós queremos orar com você. Amém? Se você tem sentido inseguro, nós vamos orar para que Deus traga a fortaleza no seu coração. Saia do seu lugar e venha. Nós queremos orar. Nosso coração, nós queremos confessar que Tu és o único Senhor a quem servimos, de todo o nosso coração, e não temos outro bem além de Ti. Tu és, Senhor, a nossa pérola de grande preço. Tu és o nosso tesouro mais valioso. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós reconhecemos que dependemos de Ti e não podemos viver nesta vida solitários, sozinhos.
Nós precisamos desse Deus. Nós precisamos da tua direção, Senhor, da tua orientação. Portanto, nós pedimos, continua caminhando conosco, Senhor, a fim de que possamos vencer os obstáculos. Oh, Senhor, vencer as tempestades desta vida e alcançarmos vitória plena na tua presença. Caminha conosco, fortalece os nossos joelhos, não trôpegos talvez, cambaleando, Senhor, de um lado para outro. Ajuda-nos a firmar os nossos passos, ajuda-nos nas nossas decisões nesta vida, que possamos ser orientados pelo teu Espírito Santo e faz morada permanente no nosso coração. Nós queremos te pedir estas bênçãos, humildemente agradecidos, no nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus disse amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. E exaltar a Deus nessa noite.